mestres, beleza? Thunder aqui, e se você gosta de videogames, você tem que conhecer High Score Girl. Você é obrigado a conhecer esse anime, porque High Score Girl é uma carta de amor ao mundo dos videogames, e se eu não me engano, né, até onde eu acompanhei, até onde eu vi, ele é a melhor obra fora do ambiente, né, do mundo dos videogames, que fala sobre videogames. É incrível. A história conta do nosso querido garotinho chamado Yaguchi, que ele tem os seus 12 anos, se eu não me engano, né? Ele tá, eu acho que é isso, sexta série, sétima série, alguma coisa assim, onde ele está começando que ele vive lá pra 90 e alguma coisa, 92, 93, eu acho que até um pouco antes, onde ele tá crescendo junto com a era dos videogames, né? Ele tá crescendo junto com locadoras não, né? Não existe locadoras no Japão, eu acho que não existe, mas lá é muito usual, né? Pelo menos era antigamente, eu acho que hoje ainda é, aquelas casas de fliperama, né, onde você vai e tem um mar de fliperamas e você vai lá e gasta todas as suas moedinhas jogando, e ele está vivendo nesse ambiente, ele está crescendo com o mundo de videogames, né, e ele é um pro gamer daquela época, vamos dizer assim, porque ele é muito bom em Street Fighter 2, olha só, sim, o anime, ele fala abertamente dos jogos que ele está referenciando, e já vou falar como isso é genial. E no meio das suas jogatinas e tudo mais, né, quebrando um após o outro, moendo as fichinhas dos seus inimiguinhos, eis que surge uma garota chamada Ono, que desafia ele e dá um cacete no garoto, né? É meio estranho falar isso. Ela jogou de Zangief e ele jogou com o Gaio e ele perdeu completamente. E todo mundo sabe que Gaio é muito forte contra Zangief, não nesse caso, né? E basicamente criou-se uma rivalidade desses dois personagens, né? Onde eles acabaram competindo nos jogos e eles não ficaram muito satisfeitos com apenas um jogo, com uma competição, e eles começam a explorar o mundo dos fliperamas, né? O mundo dos videogames, juntos com uma rivalidade. E basicamente isso. A história vai contar a vida desses dois crescendo, interagindo e se conhecendo através dos videogames. E é uma obra tão incrível e completa quanto a esse âmbito, né, de falar de videogames, que é absurdo como o contexto que eles utilizam para construir essa rincha, essa rivalidade, ele consegue crescer e ir muito mais além falando sobre esses personagens em si. A história, ela compete, ela pega mais ou menos aí essa época, né, onde eles têm 12, 13 anos, eu acho que é isso, eu acho que é um pouquinho mais, eu não lembro muito bem de cabeça, que eles chegam mais ou menos até o seu ensino médio, até mais ou menos o final do ensino médio, onde vai mostrar o crescimento deles como pessoas, como indivíduos e como jogadores, olha só, né, porque eles são muito bons no que fazem, mas a história não quer falar só sobre isso, a história quer contar a história de fato de vida desses dois e de outros personagens que estão ali no meio e entregar a você uma carta de amor ao mundo dos videogames, porque a forma que High Score Girl fala sobre videogames, como ele contextualiza os jogos que eles estão jogando, os diálogos que eles estão fazendo, e tudo que reflete a videogames aqui é tão bem feito e tão acurado, vamos dizer assim, que quando existe algum diálogo sobre, você sente que aquilo é real, que é uma conversa que pessoas que gostam de videogames teriam, e um ambiente que faz sentido essas conversas terem. Por exemplo, nessa primeira luta que eles jogam, né, de Zangief e Gaio, o Yaguchi, ele começa de fato a explicar pra gente, ou melhor dizendo, a verbalizar, ou pelo menos de uma forma mental, quais são os combos e quais são as estratégias, e o que ela fez, o que ela deixou de fazer. Então você tem toda essa forma de contar sobre videogames, tanto que pra quem já sabe do assunto, se torna muito mais rico, e pra quem não sabe, ele introduz o ambiente do mundo dos jogos. E não fica apenas em jogos de luta, aparece Final Fight, Fatal Fury é ótimo, né? Eu imagino que seja um Fatal Fury. Meu Deus! Um Fatal Fury é meio complicado. Anime errado, esse é o Beastars. Enfim, uma série de outros jogos esses que alguns deles foram até jogos que nunca saíram do Japão, e ele começa a abraçar esse mundo, né, dos fliperamas, alguns consoles de mesa, se eu não me engano ele fala sobre o Famicom, ele pega mais ou menos aí até a época
de Dream Quest, se eu não me engano. Eu acho que ele chega a citar alguma coisa do tipo. Tudo isso é tão rico, cara, porque muitos animes, eles tentam, animes não, obras em geral, como filmes, quadrinhos e coisas do tipo, eles tentam referenciar o mundo dos jogos e geralmente erram de formas horrorosas. Até animes que tentam se basear em jogos, ou até mesmo animes que usam o ambiente de um jogo para construir o seu roteiro, como, por exemplo, Sword Art Online, como Log Horizon, como tantos outros isekais merda de RPG que a gente vê por aí, ou até mesmo animes que são sobre jogos, eles não fazem tanta referência e de uma forma tão acurada quanto High Score Girl faz, porque ele cria um ambiente, ele faz os personagens viver esse ambiente, e depois que a vivência dos personagens foi bem construída, eles começam a construir a visão pessoal desses personagens. Existe um momento em High Score Gear que pouco se fala sobre jogos, mas os jogos e toda a vivência que eles tiveram no ambiente dos jogos fez sentido. Então faz esses personagens serem muito mais ricos e muito mais bem construídos por causa desse contexto. E, ainda mais, ele não esquece. Por mais que em um certo momento, até um pouquinho spoiler falar isso, viram algumas questões muito mais amorosas do que de fato ver videogames na tela, o roteiro não esquece que existe essa correlação. E ele cria essa correlação constantemente. De uma forma que eu acho que o diretor ele manda muito bem e ele aprendeu a fazer High Score Gear ao longo do tempo, onde você tem um final tão catártico, vamos dizer assim, em questão de videogames que é memorável o que ele faz. Ele faz coisas muito legais, como por exemplo, usar referência dos personagens ou das experiências que eles tiveram no mundo dos videogames para tentar falar, para tentar debater, para tentar expor alguma questão pessoal que ele está vivendo, né, que os personagens estão vivendo. Então, por exemplo, o próprio Yaguchi, ele tem uma conexão muito forte com o Guile. Então, todo momento que ele precisa fazer de reflexão e ele precisa pensar em algo que envolve videogames ou algo que faz sentido referenciar esse personagem que ele tanto gosta, o anime cria essa conexão, ele cria esse diálogo de pensamento e é maravilhoso, torna as coisas muito mais ricas. Parece até que o próprio Guile, ele criou uma personalidade dentro desse anime. Então é legal quando você pega e referencia essas figuras tão simbólicas, né? Obviamente você não vai referenciar o próprio Guile da forma que ele é composto no Street Fighter, mas você cria essa visão, né, essa referência a esse personagem pela experiência que o personagem tá vivendo, né? O personagem do anime perante a experiência perante a visão daquele personagem do jogo. É fantástico, é uma coisa tão rica que torna High Score Gear, de novo, essa carta de amor ao mundo dos videogames. Não só isso, né, tem uma questão muito legal que eles fazem aqui, que é até um pouco difícil de ser dosado, porque a própria Ono, ela é uma referência aos personagens mudos da época. Vocês devem conhecer personagens mudos, como, por exemplo, todos o Red, no caso do Pokémon, você tem o Link de muitos Legend of Zeldas antigos, você tem o próprio Ryu de Breath of Fire e tantos outros personagens que eles são mudos, né? Você não tem linha de diálogo com o personagem e os diálogos acontecem por causa de outros personagens. E aqui acontece a mesma coisa. A Ono, ela não fala, não é que ela é muda, ela só não fala. Tipo, ela não fala de forma alguma em momento algum. Então você precisa de toda a expressividade dela pra você entender o que tá acontecendo. Tem hora que acerta, tem hora que não acerta, tem hora que o próprio Yaguchi, ele meio que protagoniza um bloco enorme de diálogos pra tentar falar e explicar e manter um diálogo junto com a Ono. Então tem coisas assim que, porra, é muito legal você fazer referência da Ono ser uma personagem muda. Mas às vezes pro roteiro não é tão bom assim, né, da forma que ele trabalha. E uma série de outras referências também intrínsecas e explícitas que eles fazem de videogames. Eles mostram um monte de título, majoritariamente os títulos da Capcom, porque eu acho que direitos autorais, né? Pô, você precisa pagar direitos autorais. E por conta disso eles acabaram contando essa parte, dessa parcela dessa parte histórica, né? Desse pequeno momento histórico onde os videogames existiram. É incrível, cara, é incrível como o anime te ambientaliza e te contextualiza e você sente aquele cheiro de máquina suada porque você tá ali no meio daqueles personagens. É uma coisa fantástica ver esse ambiente e ver High Score Gear
crescendo, evoluindo e se tornando uma obra maravilhosa, não só pela própria referência de videogames, mas de como eles conseguem fazer esses personagens, por causa desse contexto, se tornarem personagens magníficos. Tem muitas clichês, vamos dizer assim, de âmbitos de comédia romântica aqui, ou até mesmo de comédia, mas mesmo assim ele cria um seu próprio carisma e a própria energia de você estar ambientado ao mundo dos videogames e a obra lembrar disso a todo momento, faz High Score Gear ser muito único da forma que ele trabalha esse ambiente e esse aspecto tão único dele mesmo. Eu acho incrível, cara, eu acho incrível. Eu, como um amante de videogames, eu fico extremamente fascinado e foi muito nostálgico sentir tudo isso. Porque por mais que eu não tenha vivido, obviamente, no mundo dos fliperamas japoneses, eu ainda remeto muito esse sentimento que High Score Gear traz, de você criar, você nascer, né, e crescer no ambiente dos videogames e isso fazer parte da sua personalidade, fazer parte um pouco da sua própria visão de mundo. E como esses valores acabaram se agregando à sua própria personalidade. E ele faz isso aqui, e é fantástico. Ele representa muito bem esses personagens. O roteiro não é as mil maravilhas, e a própria produção, ela é em CG e é um pouquinho estranho de vez em quando. Mas mesmo assim, ele faz algo que eu respeito muito quando o anime faz, que é ter um objetivo, e ele vai e expõe seu objetivo acima de tudo. Ele consegue compor a sua história e consegue trazer o objetivo de contar essa história de uma forma tão fantástica que ele consegue passar um pouco por cima de todos esses problemas técnicos que a obra tem. High Score Gear é uma carta de amor ao mundo dos videogames, eu nunca vou cansar de falar isso, e se você gosta de videogames, assista High Score Gear, que é fantástico. Inclusive tem dublado na Netflix, paga nós, quem sabe um dia, talvez, né? E vale muito a pena você acompanhar essa história. A dublagem, inclusive, tá muito boa também. Eu fico muito feliz que a própria Netflix esteja jogando dinheiro. Joga moedinha, dê uma moedinha pros seus animes, né? É um anime que vale muito a pena ser assistido. Eu tenho certeza que se você gosta de videogames, você vai amar High Score Gear. E é isso, gente. Esse foi High Score Gear. Assistam, é maravilhoso. E eu vou ficando por aqui. Um bom anime e até o próximo vídeo.